Fala galera, aqui quem está falando é o professor Lucas, de Geografia, e agora nós vamos iniciar a nossa correção do PET 3, tá? Semana 2, para a turma do nono ano. A primeira questão pergunta para a gente, né, o que nós podemos concluir em relação ao aproveitamento do espaço europeu para atividade agropecuária, considerando também a diversidade de métodos e culturas criações. Então, quando nós pensamos no espaço europeu, né, para atividade agropecuária, nós temos que lembrar que trata-se de um continente onde ele não tem uma disponibilidade de uma extensa terra, né? Trata-se de um dos menores continentes que nós temos, e nós sabemos que também trata-se de um continente onde ele é muito urbanizado, tá? Então, quando nós pensamos no setor agropecuário, nós estamos falando de pequenas propriedades de terra, mas, né, nós sabemos que se trata de um continente onde o setor industrial é muito forte e as práticas desse setor industrial ele foi incorporado no setor agropecuário. Então, nós temos uma utilização muito grande de tecnologias modernas aplicadas nesse setor. E a partir disso nós vamos ter também, né, uma alta produtividade, tá bom? E nós sabemos também que a Europa, né, de, apesar de tudo, nós temos uma diferenciação dentro do próprio continente, né? Então nós podemos falar que principalmente na parte oriental do continente, a Europa ainda alguns países vão ter, né, uma dependência maior do setor agropecuário do que outros países, onde que esse setor primário ele vai ter dentro dos setores da economia, né, ele vai ter uma relevância menor. Então, eu resumi a questão, ela ficou mais ou menos assim. O espaço agropecuário europeu caracteriza pela presença de alta tecnologia e elevada mecanização das propriedades rurais. As propriedades, de uma forma geral, são de médio e pequeno porte, mas a inserção da alta tecnologia garante uma alta produtividade agropecuária europeia. A 2 ele apresenta aqui um mapa, né? Pede para a gente marcar a alternativa correta sobre a principal área industrial da Europa, tá? E nós sabemos que a principal área industrial trata-se, né, da Europa ocidental, onde nós temos a presença do país mais industrializado, né, que o setor industrial tem a maior relevância dentro do continente, que é a Alemanha. Também nós vamos ter a França, o Reino Unido, onde esse setor industrial é muito desenvolvido. Então, a alternativa correta é a alternativa letra C. E a 3 pede para a gente identificar 3 países que se localizam nessa região, já até falei, né? Alemanha, França e o Reino Unido. Tá joia? A 4 fala que a Europa possui o maior e mais dinâmico bloco econômico regional do planeta. Ele é considerado uma união econômica e também monetária, onde além da eliminação das tarifas alfandegárias, é permitida a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco. Outra característica importante desse bloco econômico é a adoção da moeda única entre os países integrantes. Marque a alternativa que corresponde a esse bloco econômico, né? Então, aqui ele está caracterizando esse bloco do continente europeu, que vai ser o maior e mais dinâmico bloco regional que nós vamos ter, né, no planeta. E como nós conseguimos perceber aqui pelas caracterizações do bloco, o nível de interação é muito relevante, né? Então a interação ela se dá não somente no âmbito das eliminações das tarifas alfandegárias para facilitar a relação comercial entre os países pertencentes ao bloco, mas também nós temos, né, uma livre circulação de capitais, serviços e pessoas, e também uma característica que é muito importante aí, mostrando o grau de como essas relações elas são integradas dentro desse bloco, é a questão da adoção da moeda única, né? Que apesar do bloco ele viver algumas situações específicas, né, como a saída do Reino Unido, da Inglaterra, né, do bloco, nós sabemos que ainda ele tem o maior, né, e mais dinâmico bloco, quando nós pensamos principalmente também nessas questões dessas relações entre os países membros. Então, nós estamos se referindo aqui, né,
a União Europeia. A 5, ele pergunta para a gente como é a participação da população economicamente ativa no setor primário da Europa. Na primeira questão já comentei um pouco sobre isso, né? Quando nós pensamos na participação da população economicamente ativa no setor primário, nós podemos falar que esse setor ele não vai ter relativamente, ele não vai empregar uma grande quantidade de pessoas, né? E nós vamos ter uma discrepância na parte oriental da Europa. Esse setor vai ter uma importância maior do que na parte ocidental da Europa, tá? Então, a população economicamente ativa, sua participação, ela não vai ser tão grande assim no setor primário. Então, colocamos aqui, né, que a população ativa empregada é pequena se comparada aos demais setores da economia, o setor industrial, né, e ao setor de comércio e serviços. Entretanto, na Europa Oriental, a agropecuária ainda emprega uma parte considerável da mão de obra, tá bom? A 6 fala que a atividade industrial corresponde a cerca de 30% do PIB, né, do Produto Interno Bruto na Europa. Observe a tabela abaixo e responda. Então, nós temos aqui os países com a maior atividade industrial, né, com o número de empresas em milhares, né, é só multiplicar por 1.000, e o número de pessoas empregadas também em milhares, só pegar esse número e multiplicar por 1.000. E aí ele pergunta quais são os países que empregam a maior quantidade de pessoas nesse setor. Então, observando aqui, né, nós conseguimos perceber que o país que emprega a maior quantidade de pessoas nesse setor é a Alemanha. E qual emprega menos? Né? Nós vamos ter Espanha, República Tcheca como país que emprega menos pessoas. Então, a Alemanha emprega maior quantidade, enquanto a República Tcheca emprega menos. A B pergunta como é a participação da Europa em relação ao comércio mundial de produtos industrializados. Gente, o setor industrial na Europa, ele é tão relevante, né, que a participação da Europa, quando o assunto são os produtos industrializados, quando nós pensamos no comércio mundial, né, a Europa ela vai ser responsável aí por cerca de 45%, né, das exportações mundiais quando nós pensamos nesses produtos industrializados, né, mostrando a relevância do setor na economia. Tá joia? Então, a correção do nosso PET da semana 2 ficou assim.